Sim, a perigosa viúva negra deve ser abordada com cautela, pois a picada da viúva negra pode causar a morte. A viúva negra é facilmente reconhecida por seu corpo negro como carvão e a marcação de ampulheta vermelha. Ela envolve suas vítimas com seda e depois as mata com o veneno de suas presas. O macho da aranha não é considerado perigoso. Para muitas pessoas, possuir uma moto vai além da vontade e da necessidade por um meio de transporte. É mais sobre ter um estilo de vida. De fato, motos são símbolos de aventura, desafio e liberdade. Mas muitos acreditam que a relação entre homem e máquina pode ir além, sendo quase como um casamento. E no passado, existiu uma moto que carregava consigo todos os aspectos de uma noiva quase perfeita. Nascida nas pistas de corrida, a Yamaha RD 350 foi uma moto muito marcante para sua época, principalmente por conta do seu motor de alto desempenho. Ele era tão poderoso que na maioria das vezes os freios não davam conta de segurá-la. E foi assim que ela acabou se tornando uma verdadeira lenda urbana sobre duas rodas. E apesar de estar fora de linha por tanto tempo, ela ainda continua chamando atenção ao redor do mundo. Seja pelo seu ronco inconfundível, sua potência fora do normal, ou até mesmo pelo seu design debochado e aparentemente frágil, que na verdade esconde embaixo das carenagens uma fera adormecida, à espera de mais um piloto corajoso buscando por emoção. Hoje, vamos conhecer a história da lendária RD 350, a famosa Viúva Negra. A RD 350 foi lançada em 1973 e ela foi uma moto que causou um grande impacto no cenário das duas rodas. Mas não só isso, ela marcou uma revolução dos motores dois tempos e fez com que o mundo voltasse os olhos para um único nome. Segundo a Yamaha, RD é a sigla de Race Developed, em português, desenvolvida para corridas, o que já deixava bem claro a sua essência esportiva, que fazia dela uma moto nada amigável. A RD não era uma moto feita para qualquer um. Mas antes das ruas, existiram outras motos de corrida batizadas com a famosa sigla RD. A primeira delas, que deu origem a todas as outras, era uma máquina de corrida de 250 cilindradas. Vestida por carenagens, a pequena RD48 foi a moto com a qual a Yamaha estreou no Campeonato Mundial de Motovelocidade, isso ainda no início dos anos 60. Embora inicialmente ela não tenha alcançado os resultados esperados, ficando atrás da Honda, a Yamaha percebeu o tamanho do potencial de sua moto e decidiu continuar apostando nos motores dois tempos. Alguns anos mais tarde, com um modelo já bastante evoluído, batizado como RD56, a Yamaha liderou o campeonato, conquistando 8 das 13 corridas do Grande Prêmio de 1965. Mas foi só em 1967 que a marca desenvolveu os primeiros motores 350. Na época, a YR1 era capaz de desenvolver até 36 cavalos de potência, a incríveis 7.000 giros por minuto. Naturalmente evoluiu para a YR3, lançada em 1969, e em seguida para a YR5, em 1970. Nesse ano, era lançada uma das motos mais rápidas na categoria Street de média cilindrada, a esportiva H1 da Kawasaki. Com isso, a Yamaha se sentiu pressionada e resolveu dar uma resposta à altura. Eles decidiram colocar em prática tudo o que haviam aprendido nas corridas.
Eles pegaram 2 de seus modelos mais potentes na época e construíram uma nova moto. E ela trouxe consigo o nome de sucesso das corridas para as ruas. Assim, em 1973, nascia a RD 350. Magrela e estilosa, por onde passava, a RD 350 chamava muita atenção na época. Com bastante peças cromadas e um desenho de curvas ousadas, ela era uma moto que se destacava nas ruas, principalmente em dias de sol, onde ela literalmente brilhava. Ela herdou o quadro e as suspensões de sua antecessora R5 e pesava apenas 143 quilos, o que não era muito agradável nas ruas, pois era comum sentir as irregularidades do terreno. A parte dianteira da moto era marcada pelo clássico farol e piscas arredondados, assim como o seu painel e retrovisores que acompanhavam o desenho. O banco em peça única era praticamente nivelado na altura do tanque, que possuía os grafismos com o nome da marca. Já o seu motor contava com uma inovação interessante, o sistema de admissão por válvula de palhetas. Um tipo de válvula unidirecional, usada no sistema de admissão entre o carburador e o duto de entrada no cilindro, que era conhecido como Torque Induction. Com 347 cilindradas, a RD 350 entregava aproximadamente 39 cavalos de potência a 7.500 RPM, com um torque de 3,8 kg. Ela podia ir de 0 a 100 em apenas 7 segundos, com um top speed de aproximadamente 166 km por hora. Como uma moto de corrida, a RD 350 não possuía muito torque em baixas rotações. Era um motor fraco, mas quando atingia os 5.000 giros no ponteiro, o surto de potência repentino que a moto ganhava era absurdo, o que colocava medo até mesmo em pilotos experientes. O problema mesmo ficava por conta dos freios. Na roda dianteira, havia um disco sólido que fazia a boa. Já a roda traseira dependia de um enorme freio a tambor, o que nem sempre era capaz de segurar tanta força. Esse temperamento agressivo, juntamente com a falta de experiência de muitos pilotos, resultou em muitas fatalidades, fazendo com que a RD 350 ficasse conhecida no Brasil como Viúva Negra. Assim como a temida aranha da ampulheta vermelha, que após seduzir e se relacionar, finaliza o ato devorando o seu parceiro. A RD tinha um coração nervoso, que estava sempre em busca de altas rotações, e após entregar o ápice da adrenalina, ela conduzia os mais emocionados para um encontro com o seu destino final. A RD chegou ao Brasil em 1974, 2 anos antes da proibição da importação de veículos. Mas para a infelicidade de muitos fãs, a Yamaha decidiu interromper a produção dela em 75. Contudo, no comecinho dos anos 80, a moto foi relançada. Mais completa e muito mais forte, agora a moto trazia a sigla LC em seu nome, indicando o sistema de resfriamento líquido. Mais tarde, ganhou o sistema de válvula de potência, o famoso YPVS, que basicamente foi criado como uma forma de tentar amansar o coração nervoso da Viúva Negra. O sistema YPVS consiste em uma pequena válvula localizada no duto de escape dos cilindros.
Ela é controlada eletronicamente e movimentada por servomotor. A sua função é otimizar a distribuição de energia conforme os diferentes regimes de rotação do motor. Era quando o ponteiro chegava em aproximadamente 6.000 giros, que o duto se abria por completo, despertando toda a fúria da moto. Nessas horas era comum a sensação de receber um soco no peito. E nessa época, já com o YPVS desenvolvendo seus 55 cavalos, a RD podia ultrapassar facilmente os 200 km por hora. E ficou conhecida por vencer disputas de rua contra a famosa Sete Galo da Honda, virando objeto de desejo principalmente dos jovens, com sede por velocidade. No ano de 1986, a RD passou a ser produzida no Brasil, ganhando agora uma carenagem semi-integral que ajudava a cortar o vento. Ela teve todo o seu visual renovado. Já em 87, a Yamaha decidiu descontinuar a produção da RD no Japão e concentrou a produção da moto aqui no Brasil, onde ela passou a se chamar RD 350R. Sendo exportada para países da Europa. Ela ainda receberia mais um facelift, mas dessa vez o último. Em 1991, ela passou a equipar uma carenagem integral completamente fechada e ganhou novos faróis duplos. Mas em 1993, a RD já estava dando indícios que caminhava para o fim de sua história, o que se confirmou quando foi anunciado o fim de sua produção para o mercado brasileiro. Porém, mesmo assim, ela continuou sendo produzida e exportada para vários países, antes de ser completamente extinta em 1995. Um dos motivos que tiraram essa moto de linha foi a forte pressão das leis ambientais contra os motores dois tempos. A RD foi uma moto lendária, um mito no mundo das duas rodas, e até hoje possui uma legião de fãs apaixonados em todas as partes do mundo. Infelizmente, muitos se perderam em cima dela, mas eram outros tempos, não havia equipamentos de segurança e nem mesmo o capacete era um item de uso obrigatório. A sua primeira versão com freios insuficientes trouxe um dos apelidos mais infames da história das motos e, de certa forma, até depreciativo. Mesmo sendo atualizada e se tornando mais segura com o passar dos anos, o nome Viúva Negra a acompanhou até o fim. Se você curtiu, deixe um like para nós e compartilhe nosso vídeo com alguém que gosta de RD. Se quiser ficar por dentro das novidades que estamos preparando por aqui, pode se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo e ative o sino de notificações para não perder nada. É isso, pessoal. Nos vemos em breve no próximo vídeo.